Deixa eu me lembrar aqui. Nós estávamos estudando, eu montei uma aula que era para ser uma só, e não sei se uma espécie de mania de querer colocar o máximo de coisas possíveis, uma espécie de temor de não conseguir preencher o tempo com a matéria, acabou dando 3 aulas em uma aula que virou 3. Eu até acordei hoje com a expectativa de conseguir falar de Foucault e de Freud e de Marcuse, mas não deu certo. Mas nós vamos falar então de Foucault e nós vamos dar um pitaco sobre Freud para você entender o que a gente vai falar na aula que vem, que é estritamente reservada a Herbert Marcuse, que é muito interessante e vai fazer você ficar com raiva do seu chefe e da sua empresa por causa da sua teorização. Qual que é a ideia então desse conjunto de aulas? Nós primeiro vimos a manifestação do poder enquanto força bruta, enquanto violência. E hoje e quinta que vem, nós vamos ver 2 transformações que o poder sofreu na nossa sociedade. Como você já está lembrado e lembrada, a nossa sociedade, ao contrário dos índios... eu tenho uma outra notícia para passar. Ao contrário dos nossos ancestrais de terra, dos donos por direito das nossas terras, ao contrário deles, a nossa sociedade não só aceita o poder, como o abraça e permite que ele se dissemine, como eu expliquei na aula passada, de maneira quase que total. Agora eu já esqueci o conceito que eu falei na aula passada, mas eu já me lembro. É o conceito de Deleuze, que é uma raiz. É que eu estou procurando a notícia que eu quero passar para vocês. Rizoma. Então o poder ele se manifesta na nossa sociedade de maneira rizomática. Por isso cabe a nós não tentarmos estudar o que o poder em essência, mas sim como o poder se manifesta. E hoje nós vamos ter a oportunidade de perceber uma das transformações, até uma aparência de lógica na nossa escolha, porque Foucault teorizou no Vigiar e Punir e teorizou na Microfísica do Poder a transformação da manifestação punitiva sobre os corpos, de uma manifestação que utilizava-se de técnicas de pura brutalidade e exposição em praça pública, para técnicas que abriram mão da brutalidade, abriram mão da mutilação, e etc. e tal, em nome de uma outra forma de manifestação de poder. E, segundo Foucault, isso se converteu não só nas maneiras punitivas, como numa forma de ser da sociedade como um todo. Muito bem, vamos tentar encontrar aqui a matéria. Achei. Quem quer saber coisas de Copa do Mundo de maneira um pouco mais independente que o Jornal Nacional, pode acessar o blog do Juca Kfouri. Juro que eu vou me comportar hoje, hein? Eu sei por que está acontecendo isso. Porque segunda-feira eu dei uma aula sobre Santo Agostinho e eu falei coisas assim indizíveis, irrepetíveis e ingraváveis. Então eu já estou percebendo que há uma conspiração aí dos cavaleiros do Apocalipse atrás de mim. Olha que coisa, para você ver como você é um ser, uma criatura privilegiada, porque teve acesso a conhecimentos que a nossa mais alta classe política não teve. Olha, veja bem, conhece um jornal chamado Asahi Shimbun? Asahi Shimbun? Alguém aí fala japonês? Não? Não? Diz que não, hein? Veemente. Como que é? Aishideri. Teru. Aishiteri. Aishiteri. Eu vou chegar em casa hoje. Aishiteri.
né? Ai. Muito bem, olha, muito bom, gostei, hein? Aprendi. Vamos anotar. Maravilha. Bom, enfim, saiu no Asahi Shimbun, que eu, se eu não me engano, da minha graduação aqui, se eu não me esqueci, quer dizer, o Sol Nascente, alguma coisa assim. É o maior jornal, um dos maiores do mundo. Está em top 5 de jornal do mundo. Para você ter uma ideia, são 8 milhões de exemplares vendidos diariamente. Diariamente. Isso é mais do que o Twitter do Marcelo Taz, do Rafinha Bastos e do Luciano Huck juntos. Ou é igual. Mas enfim, é um jornal impresso. E no Asahi Shimbun saiu uma matéria sobre a Copa do Mundo. Tem até a foto do Itaquerão aqui, uns operários e tal. E de um lado da matéria, Juca Kfouri, que provavelmente deve estar falando: nunca se viu tanta bandalheira no país, ninguém sabe o que acontece com o dinheiro, as verbas são atrasadas, operários morrem, nada acontece, Tribunal de Contas denuncia, Ministério Público, etc. Deve ser isso que ele está falando, porque é isso que ele fala no blog. E do lado dele, o nosso ministro do esporte, Sir Aldo Rebelo. E o que disse a Vossa Excelência, ou Sua Excelência? Sua Excelência disse o seguinte, tá aqui no blog, né? Então eu estou me confiando na informação do blog. Ele disse que não achava que os preparativos estavam tão atrasados, que a questão de não cumprir um prazo se deve às nossas raízes indígenas, porque os índios nunca aceitaram o capitalismo e fazem as coisas no seu tempo. Então, você vê que a coisa realmente perdeu completamente o controle, né? Isso a gente chama de bater o pino. Então, e sobrou para os pobres nhambiquaras tupi-guaranis a conta dos atrasos da Copa. Isso porque o ministro nunca leu Clastro e você teve a chance de conhecer quem eram os nossos índios. Quisera eu, é o que ele está dizendo, são um bando de vagabundo, né? Os índios, não nós. Mas quisera eu ser vagabundo, invejo muito a condição dos vagabundos que não se deixam vencer, não se deixam tiranizar, como você verá hoje e na aula que vem. Pois muito bem, então, olha aí como já fez efeito você ter aprendido o Clastro. Você já soube se defender de uma agressão dessa. O próprio ministro já disse que nunca viu o casamento não dar certo porque a noiva atrasou. Já viu essa também? Ele falou. Pois eu na minha vida eu fui em inúmeros casamentos e até hoje a noiva sempre atrasa e tem casamento mesmo assim. E esqueceram de avisar o ministro que o problema não é a noiva, é a igreja. Mas enfim, as noivas estão chegando aí, mas a igreja que não está pronta. Enfim, isso é um problema dos nossos pais. Porque agora nós vamos ter a chance de explorar um pouco mais a vida real, né? Mas então, isso é o prelúdio jornalístico da aula. Então agora vamos para a aula efetivamente. O que nós vamos ver? Foucault, como escreve? Foucault. Você sabe que toda vez Foucault parece alemão, mas é francês. Foucault. Em francês tem duas sílabas. Foucault. Porque o O vira U e o AULT vira O. Muito interessante. Você fazer exercício vocal. 2 livros, já falei aula passada, mas vou retomar para quem não veio. Vigiar e Punir, Microfísica do Poder. O que a gente vai falar é um resumão, é um sobrevoo, chaves do castelo, para você ler esses 2 livros. E também, a gente vai fazer umas digressões aí, porque essa é a parte mais divertida, mais legal da aula. Então, digressão para valer. E também para você conseguir entender. O que Foucault estuda? Estuda a relação do indivíduo com a sociedade.
sobre um aspecto específico nesses textos. Na história da sexualidade ele vai estudar a relação indivíduo-sociedade no que tange a sexualidade. Na história da loucura, no que tange a normalidade e a ideia de loucura. E nesses dois livros ele vai estudar os processos punitivos da sociedade e a maneira com que isso se... Nos três textos ele vai falar dos corpos, mas nesse ele vai falar dos corpos e das cadeias. Como assim das cadeias? Pois é, você há de saber, a partir de hoje, que a instituição penitenciária é uma instituição moderna. O que quer dizer isso? Não é que é super pra frentex, não. É moderna porque nasceu na Idade Moderna. Mais especificamente, segundo Foucault, no século XVIII. A institucionalização da pena acontece no século XVIII. E eu ia falar uma coisa antes disso. E Foucault estuda justamente... Ah, sim, o que eu ia falar. Foucault estuda justamente... Você tem que entender que da aula passada para cá eu estou uma semana mais velho, então a memória ainda piorou mais ainda. Uma semana sem dormir mais ainda. Enfim, foda-se. Foda-me. Olheiras estão 2 tons na escala Pantone mais escuras. Barba 1 milímetro maior. Foucault estuda a transformação. É por isso que a gente está estudando ele. Porque Foucault estuda a transformação do sistema penal, que é absolutamente voltado à mutilação corporal e à humilhação em praça pública, para o sistema penal institucionalizado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que na sociedade houve uma transformação institucional do uso do poder para punir, do uso da força para punir, das maneiras com que o poder se manifesta em uma das suas designações mais específicas, que é punir os malfeitores. Pois muito bem, vamos lá então, foi o que Foucault disse. Vigiar e punir. O que é importante por que é importante estudar o poder agindo sobre os corpos? Porque você vai ver, você vai abrir a sua mente e perceber que rizomaticamente há poderes hoje definindo o que você veste. Eu, por exemplo, vim com uma combinação tom sur tom de rosa, sei lá o que, desbotado, com vinho Bordeaux, em homenagem a Foucault, tem que ser Bordeaux. Eu vim de calça jeans e, subvertendo o que eu mesmo tenho feito nos outros dias, eu vim de sneakers, tênis, porque de sofrimento basta já o resto do dia. Pelo menos um pouquinho de conforto para os meus pés eu reivindiquei hoje. E se eu tivesse liberdade completa e irrestrita sobre a minha vestimenta, eu estaria como? Eu estaria provavelmente com uma bermuda e, se bobear, dependendo da temperatura, até mesmo sem camisa, porque foda-se, eu odeio roupa e em casa eu fico de cueca, descalço e etc. Mas não faço isso porque me constrangeria. Por quê? E talvez constrangesse mais ainda vocês. As moças iam sair daqui vomitando, se bobear, né? Que horror a aula! Foi um horror, um trauma. Porque eu ia estar aqui expondo o meu corpo para vocês. E vocês iam estar expostas ao meu corpo. Enfim, o que intermedia essa relação é uma certa noção de exposição do meu corpo, uma certa noção de como o meu corpo é e talvez como ele deveria ser, uma certa noção de quais são as roupas
pudoradas e despudoradas a se vestir, e uma certa noção de uma certa série de outras coisas. Por exemplo, se eu vivesse num lugar onde eu andasse mais sem roupa, eu com certeza ia tomar mais sol do que tomo, porque eu estou mais preocupado com a manifestação enojada dos meus pares. Mas não faço isso. Então o meu comportamento está sendo definido a partir de uma necessidade de usar essa ou aquela roupa. O ano passado eu parecia uma mulher no shopping. Eu fiz uma reforma de guarda-roupa, falei, agora eu vou virar gente grande, e comecei a comprar. Nunca comprei tanta camisa. Eu comecei o ano com uma camisa, terminei o ano com umas 20. E agora eu até me dei como meta vir em cada aula com uma camisa diferente, que é, afinal de contas, para poder fazer o rodízio e justificar tanta compra. E aí agora também comprei camisetas que não são só brancas para combinar com as camisas. Então você vê que você vai sofisticando a alienação e a burrice a níveis extremos. Mas enfim, o importante é a gente estar consciente das forças que estão atuando em nós para a gente fazer isso, porque escapar é muito difícil. Então o poder define o que você vai vestir, como você vai se comportar. Relações de poder definem o quão próximo das pessoas você vai falar, o quanto você vai tocar nelas, o quanto elas vão, como elas vão reagir ao seu toque. Já tentou tocar em alguém que não permite o seu toque? Você tentou chegar no seu chefe e falar com ele assim, cara a cara, mão na nuca, assim, chefinho, eu tenho uma coisa muito importante para te dizer. Não tem isso. Ele nem dá para você chegar, porque você dá um passo para frente, ele dá um passo para trás. Dá um passo para frente, ele dá um passo para trás. Você dá um passo para frente, ele dá um passo para trás. Ou então, a não ser que aqui a maioria da sala é mulher, né? Se o chefe for você dá um passo para frente, ele dá mais um para frente. Se for um safado, principal, isso acontece muito. Eu tenho informações privilegiadas no campo do direito. No campo do direito é uma puta farra nos escritórios, um come, que, nossa, inimaginável. Festa da firma é uma verdadeira festa da uva, assim, sabe? Ninguém tem dono. É uma maravilha, mas enfim. Mas depois é uma fofoca, né? Tudo que está definindo todas essas coisas são relações de poder. E normalmente uma pessoa que tem muito poder subverte essas relações. Então, se uma pessoa tem muito poder, ela entra na sala quando ela quer, ela sai da sala quando ela quer, ela interrompe quem ela quer, etc, etc. Ela toca em quem ela quer, ela enfim, é bruta com quem ela quer, etc e tal. E todas essas relações, todas essas manifestações do poder são manifestações distintas. Então hoje Foucault estuda a transformação da manifestação grosseira, aquela de Hobbes que nós vimos, a manifestação da pura força bruta, para o que nós vamos ver em seguida. O que é muito, muito importante você ter em mente. Essa não é a verdadeira história da humanidade, essa é simplesmente um ponto de vista, como o ponto de vista da aula que vem será outro, e o da aula subsequente outro. E todos eles vão compor um quadro para você entender, ou tentar pelo menos viver um pouco menos agredido pelo mundo, e agredida pelo mundo. Então, Foucault pega o século XVIII, na França, e toma como modelo uma prática realmente muito primitiva e muito... Graças ao bom Senhor e graças às nossas orações, muito afastada da nossa prática cotidiana, que é a punição em praça pública através de alguns métodos. Qual é o primeiro método? Tortura. O segundo método, humilhação. O terceiro método é mutilação. Quarto método, esquartejamento. Quinto método, espalhamento da esquartejação ou do esquartejamento pela cidade. Nós não precisamos ir para o século XVIII na França, onde acontecia isso com reis e com plebeus. Nós podemos ir ao século XXI em Guarujá, como nós vimos na aula passada. A moça, que eu esqueci o nome, foi linchada e humilhada durante 2 horas por 100 pessoas
em praça pública, enquanto a polícia demorou 2 horas para chegar. Pois muito bem, Foucault chega no século XVIII e começa a estudar essa prática. E tem Tiradentes também aqui. Tiradentes foi julgado em praça pública, foi morto, esquartejado, e seus pedacinhos foram espalhados pela cidade para que todos vissem o que acontece com o vagabundo. Lampião, não é uma coisa. E para você ver o que acontece com quem ousa subverter a ordem, com quem ousa questionar o status quo. Muito bem. E aí, qual é o problema dessa... É até que um método bastante... Quer dizer, a pessoa morre e para de fazer o que ela fazia antes. É um método que dá a impressão de ser bastante eficiente. Afinal de contas, você tem um problema, nada melhor livrar-se dele do que explodindo em pedacinhos. O problema é que nós vivemos na sociedade histórica, e uma sociedade histórica tem por característica lembrar das coisas que acontecem com ela. Ou pelo menos buscar lembrar, ou pelo menos fazer com que as coisas que acontecem tenham algum efeito subsequente no futuro. E Foucault analisa que você acaba tendo um pouco mais de problemas do que soluções com essas medidas punitivas. Como assim? Se eu pudesse, eu matava 1000, já nos dizia o Jeremias, muito louco. Se eu pudesse, eu matava 1000. E todos nós, se nós pudéssemos, matava pelo menos uns 2 ou 3 por aí. Mas qual que é o problema? Quando você tem uma insurgência, normalmente ela não vem sozinha. Como você deve estar lembrado, nós já vimos em Políbio que toda a tiranização, toda a autoridade brutal, toda a autoridade bruta, injusta, contém nela mesma os germes da sua destruição. Pois muito bem, esta forma de punição contém nela mesma os germes da sua própria destruição. Por quê? Porque quando você mata e esquarteja e queima Joana d'Arc, queimada em praça pública, o próprio Jesus Cristo, né? Você já deve ter percebido que a prática não é assaz muito eficaz. Estamos falando aqui de deuses, né? de imortais, Sócrates. Então, você vê que matar a pessoa talvez não é realmente o método mais eficiente. O primeiro motivo você já sacou, é porque a pessoa, em vez de terminar com as suas práticas, transforma-se num mártir, num herói. E a própria definição de herói, pobres pessoas que não sabiam como é que é? Eles não sabem o que fazem. Perdoai-vos, Pai, eles não sabem o que fazem. Não sabem mesmo, porque nem teoricamente sabem que o herói é aquele que morre em nome de uma causa. O herói é aquele que dá a sua vida em nome de um ideal. O herói é aquele que paga com o próprio corpo a vitória que pretende dar para os outros no futuro. Então, Tiradentes virou um símbolo, Vladimir Herzog virou um símbolo, apesar de não ter sido morto em praça pública, mas foi nos olhares da mídia. Tiradentes, Joana d'Arc, Cristo, e etc, etc, etc. Então, você está vendo que as pessoas no século XVIII perceberam que talvez não dê muito certo essa ideia. E aí eles inventaram um sistema, que é o famoso sistema prisional. Segundo Foucault, olá, se assustou? Tadinho. Falei, imagina se eu tivesse como eu queria estar vestido. Você deve estar pensando que eu sou um depravado, né? Tarado, mas enfim. E aí viu-se a necessidade. Existe um outro motivo. O outro motivo é que estava proliferando nesse momento um sistema econômico que nós hemos de conhecer como capitalismo. E o capitalismo é um sistema econômico
que se alimenta de uma atividade chamada trabalho. Trabalho, você é o verdadeiro alimento do capitalismo. E o trabalho, ele se realiza através do quê? Senão dos nossos corpíceos. Então, o corpo, a partir do século XVIII, começou a ter um valor um pouco diferente do século XVII. Ele começou a ser um pouco menos descartável do que ele era antes. Ele começou a ser um pouco mais valioso para a reprodução do sistema. Então, começou a ficar um pouco, pouco lucrativo você ficar matando as pessoas e tirando delas braços, pernas, dedos e o que mais viesse pela frente. Um outro motivo, bom, mas aí eu já vou colocar mais para frente. E aí aconteceu o seguinte, você começou a substituir essas formas de punição pela forma do trabalho na cadeia. Você deve se lembrar de Pica-Pau, Chaves, Chapolin, Pernalonga e etc. Quando tinha algum prisioneiro, ele era representado por uma bola de aço presa ao seu, ao seu tornozelo. E ele era condenado, então, espacialmente a ter limitada a sua locomoção. Enquanto ele tinha a sua locomoção limitada, já que você está aí vagabundeando, trate de quebrar umas pedrinhas, porque a sociedade precisa de você. Então, a punição em praça pública de maneira torturante e humilhante foi, no primeiro momento, substituída por esta prática de trabalho. Mas isso durou muito pouco tempo. E essa prática foi logo substituída por uma prática institucionalizada de punição. O que quer dizer uma prática institucionalizada de punição? Quer dizer o seguinte, a sociedade se movimentou no sentido de criar as tão famosas penitenciárias. E qual é o objetivo de uma penitenciária? Qual é o objetivo? Por que as pessoas criaram a penitenciária? Alguém chuta? Quem acertar ganha um abraço. O objetivo da penitenciária, o primeiro objetivo é humanizar o processo punitivo. Humanizar o processo punitivo. Os cavaleiros do Apocalipse estão chegando. Eu realmente devo me arrepender por ter dado a aula de Santo Agostinho. Os sinais estão por aí a toda parte. Eu acho que eu vou me confessar amanhã. Porque... Olha... Bom, se o nosso amigo Trovão é Zeus, hein? Isso deve ser algum professor substituto. Os professores são meio trogloditas, eu ouvi dizer. Bom, vamos lá. Enquanto o nosso amigo Raio, Trovão, sei lá, deixar a gente dar aula, a gente dá. Então, a primeira ideia é humanizar o processo. Olha que divertido. Talvez não tenha dado muito certo, mas foi essa a ideia que eles tiveram. Então você há de dizer, o que há de humano em você colocar 50 pessoas numa sala desse tamanho, dormindo em redes que nunca foram lavadas, e todos fazendo cocô na mesma privada, sem papel higiênico, sem tomar banho e etc e tal. Realmente há muito pouco de humano nisso. Mas também... não sei se é possível medir o sistema carcerário, penitenciário, pelo nosso. Eu não sei se realmente nós somos exemplo para alguma coisa nesse sentido. Mas Foucault também não está dizendo que a empreitada foi um sucesso. Só a título de curiosidade, há penitenciárias muito humanas pelo mundo, que são até por motivo, sei lá, de inveja ou de... sei lá, uma burrice mediana de quem acha que vagabundo tem que morrer e tem que ser, enfim, mediana não, eu quero dizer medieval, que é mais acurado, acurado, não sei se existe essa palavra em português, é mais accurate, eu quero dizer, essa merda de jogar tanto videogame, eu só tenho contato com algumas palavras no videogame, em inglês. E accuracy é uma delas. Precisão.
precisão. Mas preciso dizer que é uma mentalidade medieval de achar que o bandido tem que sofrer depois como punição. Então, há cadeias na Noruega, vamos citar aí nos top 3, Suécia, Noruega e Dinamarca, em que a qualidade de vida, por assim dizer, é melhor do que a qualidade de vida que eu busquei quando eu era aluno aqui nessa universidade. Aqui, nas famosas repúblicas do Rio Pequeno. Alguém já conheceu uma habitação republicana do Rio Pequeno? Alguém já teve a curiosidade antropológica de ir para lá visitar? Você conheceu? Você mora em uma. Olha aí, então você vai entristecer agora. Eu fui buscar. Você mora num quarto individual ou num quarto compartilhado? Compartilhado. Eu era, enfim, uma pessoa muito peculiar, e eu fui buscar, então, graças à minha peculiaridade, como, por exemplo, gostar de andar de cueca pela casa, um quarto individual. E, porque, claro, não devo condenar ninguém à convivência comigo mesmo. E o quarto individual era assim. A pessoa, quando compra uma casa no Rio Pequeno, ela tem 3 opções econômicas. A primeira delas é viver. Disso, ela não vai ganhar absolutamente nada. A segunda delas é alugar para uma pessoa de bem. E aí, ela ganha um aluguel, que é hoje 0,5% do valor do imóvel. Faça essa conta se um dia você for alugar alguma coisa. Tem que ser 0,5%. Entre 0,5% e 0,7%. Mais do que isso é um roubo. Menos do que isso é uma barganha. Essa é a segunda opção da pessoa. A terceira opção é o quê? É fazer 1 milhão de divisórias de gesso e sair alugando para 50 pessoas. Então, beleza, né? Porque eu diminuo pela metade o valor do aluguel e multiplico por 50. Então, eu multipliquei por 25 os meus rendimentos. E aí muitas pessoas fazem isso. Então, esse post que você vê aqui no ponto de ônibus da ECA, quartos para damas, quartos para cavalheiros, com net, TV a cabo, janela, quartos individuais, lava-louças, lava-roupas, etc., a grande maioria das vezes você vai se deparar com uma casa dividida para 30 pessoas. E eu fui para essas casas. E era R$500 na época. E eu fui circulando. Aí, eu ia pagar R$500 para morar assim, a largura do meu quarto era a largura desta porta. E ele era no meio de uma sala da casa. E aí ele vinha até aqui. Então, isso era o quarto. Aqui, ó. Entendeu? Era isso aqui. Então, eu sou o vértice da outra parede. Era isso aqui o meu quarto. Então, se eu tivesse acostumado a dormir em cama de casal, tava fodido, porque já era. Não fui eu. Beleza, era isso aqui o meu quarto. E aí, e aqui? Aqui era mais um. E ali, mais um. E aqui, depois da parede, mais um. 4 dentro da sala. E aqui, o que era essa parede? Era mais ou menos um negócio dessa largura. Só que isso aqui. Nós estamos testando a integridade da sala, porque você viu que está tendo uns terremotos, né? Isso aqui ainda é parede. Mas, no meu caso, era gesso. Você sabe como é que é gesso? Gesso é né? Dá até dó. Se você cair no gesso, você não espere ser segurado por aqui. E aí o gesso vinha até onde? Ia até o teto. Não, o gesso vinha até aqui, mais ou menos. E o outro gesso desse lado vinha até aqui. E o que tinha dentro do quarto? Tinha um puff e uma cadeira velha. Pior que essas daqui da USP. Tinha um puff e uma cadeira velha. E eu tinha que pagar R$500 para morar lá. E eu não tinha janela, porque a abertura da janela era do number one. Ele que abria. Então, se ele tivesse com calor e eu com frio, eu tava fudido, porque ele abria a janela, ia vir até aqui, eu ia ficar com a rebarba da janela aberta, né? Porque era aquelas janelas que fazem assim, ó, pra cima, né? Então, ele ia e fudeu, e eu tava a bosta. Porque também o gesso não termina, ele terminava antes da janela. Então, se você pretendesse ter relações
assim, um pouco mais íntimas no seu quarto, você seria constrangido ao silêncio ou a realmente não ter nada, uma vida sem sexo, que na universidade é praticamente a morte, porque é a parte mais legal. E eu olhava aquilo e eu ficava, puta que pariu. Mas eu fui, eu acabei indo. Eu acabei achando, como a nossa amiga, eu achei um quarto decente, em que eu podia dividir com um rapaz, que era até muito gentil, mas infelizmente não dava para fazer as partes mais eróticas no quarto. Mas enfim, era o quarto do tamanho dessa sala, que deve dar o quê? Uns 20 metros quadrados, enorme isso aqui. Metade dessa sala. Era a parte de taco da sala. Então já tinha cama, já tinha... até a primeira... Aqui, vocês aqui. Já tinha cama, tinha armário, tinha lavador, máquina de lavar, varal. Porque no que eu vi aqui do Rio Pequeno, era uma geladeira. E 37 pessoas. Então quer dizer, beleza, hoje eu vou jantar o quê? Yakult. Porque é o que cabe na geladeira. E eu boto um label no meu Yakult e tomo lá no meu coiso e acabou. E era isso que eu tinha. Enfim, aí eu fiquei 1 ou 2 meses na República, na pensão, é mais acurado o termo, é mais preciso o termo. Eu fiquei 2 meses na pensão e depois achei um apartamento para dividir. Enfim, é uma loucura. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou comparando o tamanho da habitação. As prisões, algumas prisões que a gente vê circulando aí pelo Face, na Noruega, na Escandinávia, o Escambau, tem essa mesma dimensão. Mas tem um laptop lá dentro, tem poltrona, tem escrivaninha, luminária. O Escambau, caramba, 4, tem um chuveiro da hora, água quente. Você vai ver o banheiro, puta merda, do Rio Pequeno. Você olha, puta, eu vou tomar banho de roupa, né? De roupa de surfista, assim, porque tem menor condição. E olha, então você vai dizer que em algum lugar a cadeia é humanizada e nós mesmos ficamos desumanizados na nossa triste moradia estudantil. Mas é preciso ter força, que esses dias passarão. Passarão esses dias. Vamos vencer. Vamos vencer e um dia você se pegará dormindo em uma cama de plumas, né? Plumas de ganso. Você vai cair na cama assim, a cama vai te engolindo assim. Pronto, nem vai precisar de homem, porque você vai ter orgasmo só de deitar na cama. Que maravilha, um dia vai chegar o dia, vamos ter fé. Principalmente porque você é publicitária, então vai chegar antes ainda dos outros aqui nós, que vamos sofrer um pouquinho mais de tempo. E tudo isso para dizer das prisões da Noruega. E, enfim, que há lugares em que deu um pouco certo. Mas, enfim, o primeiro objetivo era humanizar. E ainda hemos de concordar que se você tivesse que escolher entre para ser bem sádico, você perde 3 dedos dessa mão e 3 dessa mão. Então você fica bibidedal nos braços. Perde o dedão, você fica só com esses 2 aqui e só com esses 2 aqui. Se você tivesse que escolher entre isso e ficar um tempo na cadeia, talvez você fosse escolher ficar um tempo na cadeia. Então, entre um salto da miséria completa, a desgraça vital, e uma coisa um pouquinho menos, eu acho que você vai preferir um pouquinho menos. Um pouquinho de humanização já houve. A outra coisa, preservar os corpos. Já falei, preservar os corpos. Afinal de contas, você, depois de sair da cadeia, ainda vai estar na faixa economicamente ativa da população e ainda vai poder ser explorado para gerar lucro para alguém. Muito bem. O que é muito interessante também você olhar para os programas de qualidade de vida da sua empresa. Os programas de qualidade de vida da sua empresa estão preocupados com a sua alegria? Estão preocupados com a sua satisfação pessoal? Talvez até estejam,
mas não mais do que estão preocupados de que você continue saudável e economicamente ativo e ainda fruto de muita atividade econômica lucrativa para eles. Então, o primeiro objetivo da qualidade... vamos imaginar que exista um programa de qualidade de vida que você goste tanto, mas você goste tanto que você pare de trabalhar e fica só no programa de vida. Eu fui visitar uma empresa que tem 45 programas de qualidade de vida. Tem de tudo. Bolo com a vovó, paraquedas, paraglider, mergulho, montanhismo, escalada, kart, e videogame. Você quer ir para lá? Olha aí. Eu também, mas enfim, tem um catch, tudo tem um... E aí vamos supor que você trabalha nessa empresa. Vamos lá, você que ficou animado com a ideia. E aí você fala, agora que eu tô aqui, eu vou, cada dia do mês eu vou num programa de qualidade. E aí você passa a trabalhar 3 horas e meia por dia e o resto do dia eu vou andar de kart. No meu caso seria andar de kart e jogar videogame. Kart, videogame, a planilha, kart, videogame. O que vai acontecer? A empresa vai ficar feliz com a sua felicidade? Talvez até fique, mas vai ficar dizendo, Cooper, você não acha que você está exagerando na qualidade de vida, não? Você não entendeu, sabe? Esse negócio é só para você se sentir um pouquinho menos mal. Na verdade, a gente está te explorando. Eu preciso que você seja saudável. Por isso que tem academia aqui na empresa. É para você ser saudável, para você aguentar trabalhar 10, 12 horas por dia durante mais tempo. Quando você chegar aos 40 anos, você ainda ter fôlego. Blá, 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 blá. Então, Foucault está dizendo que voltando agora, isso é uma digressão. Voltando para Foucault, ele está dizendo que a institucionalização carcerária da punição aos crimes tem como objetivo preservar os corpos. Para você sair da cadeia com um corpinho com 40, mas corpinho de 30. Outro objetivo é unificar o tipo de punição. Eu vou falando aqui procurando como é que chama isso? Caneta. Isso é caneta? Não. Unificar o tipo de punição. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, nós estamos também nesse momento da humanidade, depois de Kant, iniciando uma era da institucionalização do direito também, muito mais fortemente do que antes. Então, quando você unifica o tipo de punição, você dá, primeiro, uma legitimidade legal muito maior para algo que você faz com as pessoas. Você dá um senso de justiça muito maior com a pena. Afinal de contas, não importa o crime que você cometer, você será punido nas mesmas condições que outras pessoas, só variando o tempo da punição. E dessa maneira, porque antes imagina, roubou, corta um dedo. Ele rouba, mas o problema é que ele continua roubando, mas agora ele foge muito rápido. Corta um pé. E aí, ele passa o rodo na galera. Ou então, corte o membro. Ele canta muito grosso. Corte as bolas. E ele canta, arranque um braço. E como é que você... o critério ele acaba sendo muito movediço, pouco justificável, porque para cada pessoa você tem uma punição diferente. Queime na fogueira, e etc, etc. Então, o outro objetivo da cadeia é unificar o tipo de punição a todos os crimes. E, finalmente, chegamos ao pulo do gato, para você ver que é preciso você entender o poder na nossa sociedade, que o abraça, o poder como uma força que, como o nosso capitalismo e como a nossa própria sociedade, se transforma e evolui. E ele faz isso de maneira dialética. Alguém lembra aí o que é dialética? Dialética é um mundo A, isso é esqueleto da dialética. Cada um vai escrever de um jeito diferente, mas esqueleto para você entender. O mundo A é de tal maneira. Aí o mundo A, por ser A, gera B, como nós vimos em Políbio, por exemplo. B começa a se relacionar com A. E B é o oposto de A, é antitético a A. E B e A não conseguem conviver em harmonia. Dessa maneira, A e B
entram em conflito e se transformam em C. C não é nem A, não é nem B, mas C é o resultado da transformação de A e B em conflito. Pois é, muito bem, é isso que acontece com o poder, e o que acontece com o capital, e o que acontece com tudo na nossa sociedade. A coisa não está dando certo de um jeito, ela gera uma manifestação em sentido oposto, e ela se transforma no sentido de ou abranger, ou, sei lá, silenciar, ou amenizar B e A, e o conflito. Pois muito bem, o terceiro e principal objetivo das cadeias, segundo Foucault, ou quarto, é disciplinar os corpos. Disciplinar os corpos. Disciplina. Então, se nós tivermos que ver até hoje, na aula de ontem e de ontem, de aula passada e hoje, duas características intrínsecas e fundamentais do exercício do poder na nossa sociedade, na relação coletivo e indivíduo, na relação do grande poder da sociedade contra você. A primeira delas é legitimidade, segunda é, que eu acabei de falar, a disciplina. A disciplina é o braço direito do poder punitivo, por assim dizer. E o que é disciplinar? Disciplinar é você dar a uma coisa desordenada ordem. Disciplinar é fazer com que o caos deixe de ser caótico. Disciplinar é fazer com que uma pessoa seja capaz de seguir determinadas regulamentações. E para que você precisa disciplinar as pessoas? Porque, como disse Freud, e eu já vou fazer um spoiler do resto, quando nós estamos falando da nossa sociedade ocidental, nós não estamos falando de uma sociedade que rejeita a dominação, rejeita o poder, rejeita qualquer forma de diminuição da sua liberdade. Nós estamos falando de uma sociedade que olha para o poder e diz: poder, meu querido, aistere, poder, aistere, vem para mim, vem em mim que eu tô, como é que é? Vem em mim que eu tô alguma coisa, trincando, vem em mim que eu tô babando, uma coisa assim. Isso é o que a nossa sociedade diz para o poder. Só que, da mesma medida em que, quando você nega o poder coercitivo que nós conhecemos, você garante a sua liberdade. Quando você abraça o poder, você abre mão da sua liberdade. Foi isso que nós vimos na aula passada. E quando você abre mão da sua liberdade, você coloca a sociedade contra você, necessariamente. A sociedade, para existir como ela existe hoje, ela existe contra você. Você é um atravanque social, você é uma espécie não sei, você é uma boa fode à sociedade, é isso que você é. Quando você nasce, você é um enrosco para a sociedade, de maneira que a sociedade tem que passar anos e anos moldando a sua figura para que você consiga ser produtivo para ela e fazer o que ela precisa que você faça. Isso é disciplinar. E onde começou a disciplina? Justamente nas cadeias. Qual é a primeira ideia da disciplina? É fazer com que um bandido seja capaz de internalizar a sua pena, a sua vigilância e a lei. É fazer com que um bandido seja capaz de, ele mesmo, dar conta de saber o que é permitido e o que não é permitido fazer. E, além de tudo, você faz isso também de maneiras menos simbólicas, como, por exemplo, estabelecendo horário para acordar, horário para tomar café, horário de ir no banheiro, que é o que eu faria na minha república. Eu teria que acordar às 6h30 para conseguir uma vaga no banheiro até 7h30, porque ia ter a fila do banheiro, desgraça.
fila do banheiro, você escova o dente, aí você toma o seu café da manhã, aí você tem que voltar tipo 11h45, porque senão você não tem uma vaga no fogão, aí você 11h45 vai embora, aí depois você tem que preparar para a hora de você tomar banho, mais fila no banheiro, você tem que tomar banho 5 minutos para dar tempo de todo mundo tomar banho, porque são 30 pessoas para um chuveiro, e você tem que enxugar a sua toalha, pendurar imediatamente para que a toalha seque, você tem que garantir um lugar no sol. Então, você vive estado de natureza, você está brigando com todo mundo o tempo todo. Espaço na geladeira, ver se ninguém tomou sua água, medir a coca, medir não sei o que, medir a marmita, fazer arroz, lava a panela, pega o copo, pega o prato, reserva antes, etc. E tal. De maneira que você enlouquece ou vira uma pessoa extremamente disciplinada. Mas você está casado 20 anos depois, o que você acorda 6h30 e sai correndo pro banheiro? Traumas de infância, né? Traumas de puberdade, não é nem puberdade, isso aqui é... O que é isso aqui que nós vivemos? Né? Não existe, né, uma fase para isso. Traumas universitários. Então a disciplina ela se manifesta grosseiramente na tabela de horários que você é obrigado a seguir. E ela se manifesta subrepticiamente na internalização da lei na sua cabecinha, que até então era incapaz de percebê-la. Muito bem. Vamos agora para a aula de artes. Você vai ver que, além de tudo, não existe nenhum dote artístico. Vamos lá. A disciplina, ela tem um momento sublime. A internalização, ela acontece com eficiência 100%. Num momento sublime, mágico, até sai estrelinhas, assim, fica tudo claro, que é quando você cria uma cadeia que é arquitetada a partir de uma forma que você deve conhecer, chamada panóptico. Panóptico. Já ouviu falar? Panóptico. Ou você vai conhecer agora. Primeiro eu vou tirar essa camisa de dentro, porque isso aqui não aguento mais. Panóptico é o seguinte... Preste atenção, para a habilidade de... Isso aqui é uma arma e também um compasso. Veja só. Essa otário. Puta introdução, né? Tá vendo? Agora eu tô desconcentrado, não vai sair tão bom o círculo. Que puta zoeira, né? Imagine que isso é um círculo. Você vê que, além de tudo, a aula estimula a imaginação dos alunos. Professora, nossa, eu gosto daquela aula porque estimula a minha imaginação. Isso é um círculo. Não tem mais nada aqui, né? Estou quase anotando lá no painel do PowerPoint. Outra, hein? Claro que é bom, eles deixam no fundo escondida. Não, nem tanto, né? Bom, foda-se. Isso é um círculo. Isso é a cadeia. Aqui é a cadeia. Então você foi malvado, você é um malfeitor, tripa seca, você é racha-cuca, você está aqui, foi para a cadeia, foi pego, você não mais desfruta da liberdade de nós aqui, ó. Esse é uma pessoa de óculos escuros desfrutando da sua liberdade, e boné. Beleza? Esse é você livre. Você não, você foi tripa seca, você está aqui. E o que acontece aqui? É um círculo, é um donut, porque é um círculo que... Tem algum prédio que é assim? Não conheço. É um donut, aqui. E as celas estão onde? Aqui. Achei o ponto bom da caneta, hein? Cela. Muito bem. E aqui, o que é que tem aqui? Você. E você, e aqui tem um vagabundo, aqui tem um vagabundo, vagabundaço, esse tem até uma bandana, vagabundaço, esse tem um tapa-olho, pronto, e aqui está você, ainda feliz, porque é o seu primeiro dia na cadeia. E aí? O que é o panóptico? O que tem aqui? Vidro para todo lado. Vidro. E aqui, o que tem aqui?
uma bola. Aqui é uma torre. E essa torre, se você já percebeu, ela tem como característica uma equidistância de todas as células. Não é verdade? Equidistância. E além de tudo, ela tem uma característica, que é observar todas as células. Observa. Esse sabe o que ele está fazendo? Não. Esse vagabundo? Não sabe. Esse sabe o que ele está fazendo? Sabe. Mas qual que é a graça? Estes sabem quando este do centro está observando? Não. E uma que tem mais graça ainda, não precisa ter ninguém aqui dentro. Basta a existência da possibilidade de vigilância para que você, sozinho, saiba o comportamento que você deve ter. Isso é, assim, o cara é extremamente sádico, porque imagina como é que você vai viver com a possibilidade de ser vigiado o tempo todo. Não sei como é isso. É loucura. O que isso faz? Faz com que você internalize a vigilância. Não mais quem está te vigiando é alguém aqui, mas quem está te vigiando é a sua própria paranoia. Tá vendo? Por isso você começa a escrever na parede, assim, arranha e etc. Quem está te vigiando é você mesmo. Essa é a maneira mais sádica e mais eficiente de internalizar a disciplina, através da vigilância constante. Isso nunca, eu acho, veio a acontecer, acho que não existe em uma cadeia assim. O problema, o que quer dizer panóptico? Panóptico quer dizer tudo, óptico, tudo que se relaciona à visão. O que tudo vê. Então o centro vê tudo. Há aqui uma assimetria. Esse vê tudo, esses não veem nada. Esse sabe tudo, esse não sabe nada. Então essa assimetria de vigilância garante que você começará a internalizar o seu fiscalizador. Esse é o panóptico que Foucault reconhece como a forma mais sofisticada de aplicação da disciplina. Mas qual que é a graça? Até agora nada que me toque. Eu nunca vou pra cadeia, nunca fui. E bandido bom pra mim é bandido morto. Eu não quero saber dessa porra. Muito menos panóptico. Qual que é a graça? E é o pulo do gato de Foucault, da nossa sociedade, do poder e de tudo que tá aí pra te fuder. A graça é que não ficou restrito a quem é malfeitor. A graça é que a disciplina, ela é não nada mais do que a disciplina carcerária não é nada mais do que o embrião de uma forma de manifestação do poder que é brutalmente utilizada entre os nossos 0 ano e 20 anos. Ainda não entendi. Para Foucault, o sistema carcerário, que baseia-se na disciplina e na internalização da regra e da vigilância, tornou-se uma forma de convívio social, uma forma de relação entre indivíduo e sociedade, uma instituição soberana na nossa sociedade. Então a institucionalização da cadeia virou a institucionalização do poder da disciplina. Mas até aí também ainda não entendi. O que Foucault está dizendo é que nós vivemos numa sociedade panóptica. Nós vivemos numa sociedade em que todos estão sujeitos à vigilância constante. E mais do que isso, não precisa você estar sujeito a vigilância. Não precisa vir alguém, como se fosse um videogame, com uma varinha, segurando uma câmera atrás de você. Não precisa disso. Basta você achar que é possível que isso aconteça. Basta você achar que pode ter alguém por aí espiando. Graças a Deus, eu ainda na USP tenho a perspectiva de que não existe tanto essa possibilidade. Por isso a gente fala um nível de besteira exponencial a cada semana, porque imagino que não haja uma vigilância tão... Mas enfim,
Dessa maneira, a sociedade desenvolveu uma série de outras instituições menores com o objetivo único e exclusivo de disciplinar você, para que você seja um adulto responsável, para que você seja um adulto compliant, complacente, para que você seja um adulto dócil. A palavra dócil é a palavra que você tem que ter em mente, porque é isso que a disciplina faz com você, ela te dociliza. Ainda não estou convencido, então eu vou te dar um exemplo da nossa vida acadêmica, que é a escola. Qual é a instituição número 1 disciplinar das nossas vidas? É a escola. Qual é o objetivo da escola? Disciplinar os seus alunos. Qual é o objetivo da escola? Pegar crianças que são monstrinhos e transformá-las em adolescentes e jovens que fazem as coisas como deveriam ser feitas. Então, se você pegar uma escola como essas top 3 aí de São Paulo, quem entra na escola? Né? No primeiro dia de aula, bichinhos assim, que correm para todo que é canto, com a alegria, ri, dá risada, grita, berra, pula, se joga no chão, se espatifa, e corre para trás de um, corre para trás de outro, e abraça, e beleza. E o que sai da escola? Sai você, assim, a gente, vou me incluir nessa. Né? O que você vai fazer no vestibular? Você vai fazer no vestibular? Uma carreira, vestibular, carreira. E é isso que você vira. Top 3 de São Paulo, você paga R$2.000 por mês, R$3.000 por mês para se transformar num robô para passar no vestibular. E você, como fez isso muito bem, está aqui na Universidade de São Paulo, passou na FUVEST, porque foi um exemplo de aluno nessa escola que serviu para te disciplinar. Cada frase que sai eu fico um pouco mais deprimido. Passa, uma hora passa. E o que é de mais grave ainda? Não bastasse a escola ser uma instituição disciplinar por excelência, ainda tem um exemplo aqui. Deram um exemplo de manhã. Tem classes, isso não acontecia na minha época, já sou um tio e escapei dessa. Tem escolas que dividem os alunos pela sua habilidade de fazer prova. Então, na sala 1, só 9,5 para 10. Sala 2, 9 para 9,5. Sala 3, 8,5 para 9. E assim vai até a sala 11, 10, 11, que é realmente daqueles que já podem entregar os pontos. Porque nessa sociedade não vão ter como viver. E, é uma violência atrás da outra. Já não basta você pegar pessoas que são puro instinto de prazer, pura alegria, felicidade, energia, e transformar em robôs, em fantoches. Você ainda pega e essas mesmas pessoas você divide de acordo com a sua capacidade de fantochização, que é de violência, e ainda você subjuga os que não são disciplináveis o suficiente, e você premia os que são hiperdisciplináveis. Dessa maneira, você está preparando as pessoas. Você foi preparado, eu fui preparado para aguentar mais pelo menos 40 anos de tomando no rabo de todo que é lado, porque agora buscando o desempenho, buscando a nota, buscando a meta, buscando isso, buscando aquilo. Por que a porra da escola, se não fosse disciplinar, ela não pode agir de outra maneira, porque se não fosse uma escola disciplinar, por que já que vai dividir, sei lá, divide pelo que as pessoas gostam de fazer, sala 11, sala do nerd de videogame, sala 10, sala de nerd de jogo de carta, sala 9, sala de quem gosta de baralho, sala 7, quem gosta de brincar de boneca, 6, e assim por diante. Divide por alguma coisa legal. Além de tudo, está dividindo no critério, que é o único critério que a escola serve para fazer você seguir, que é o critério do desempenho. Nós vamos ver isso em Marcuse. Critério do desempenho é o critério que guia a docilização da sua libido, o direcionamento da sua libido. E Foucault está dizendo que a sociedade criou elementos de disciplina que servem para transformar um corpo indócil em um corpo dócil. E o pior de tudo é que nem isso a escola sabe fazer direito. Ela ainda vai e bota a câmera dentro da sala de aula, bota a câmera no corredor, bota a câmera na privada, bota a câmera na mala do aluno, dentro da carteira, aqui embaixo, e porra, meu,
Eu sei que... E ainda... É uma boa... Eu sei que se eu estudasse numa escola dessa, eu ia fazer questão de ser sala 11, não. Sala 11 é nós, e ainda ia tocar funk dentro da sala só pra provocar. Porque, porra, antes de brincadeira, eu lembro que... porque você sofre, tanto se você é da sala 1, quanto se você é da sala 11. Se você é da sala 1, você sofre discriminação, porque você é um imbecil e se deixou tiranizar por essa regra, né, que se transforma num idiota quando você vive. E se você é da sala 11, você sofre preconceito, você é discriminado porque você é visto como um incapaz, você é visto como algo de menos humano, algo de animal, algo de irracional. E eu lembro que eu frequentava muito bem os dois extremos, porque eu era o tipo de aluno que ia muito bem na nota, mas não fazia nada, nenhuma das atividades que me enquadrariam na sala 1. Porque você sabe que a sala 1 não quer dizer só tirar boa nota. Se você estudou numa escola assim, você sabe que a sala 1 não é o cara que chega lá sozinho e sai tirando tudo que é nota. Não, a sala 1 é você ficar à tarde fazendo lição. Né? Sala 1 é você anda sempre com uma coisa desse lado, outra coisa desse lado. Né? Você é arrumadinho, você tem fichário dividido, né? Você tem caneta colorida, você tem tabela, com a tabela... periódica, tem aqui, você tem a tabela faz comum, você faz comum, você sabe de cor a fórmula de Bhaskara, de frente para trás, de trás para você brinca com as fórmulas, é isso, sala 1 é isso, você faz esse trabalho do Vendo Fantástico, né? Sábado à noite, sabadão sertanejo, você está lá fazendo exercício, e é isso que é sala 1, não é só... o poder da disciplina não se manifesta só, ele se manifesta em todos os seus comportamentos. E é o que acontecia comigo. Tinha uma figura na minha sala que era um típico exemplo de sala 1 e é obrigado a conviver comigo, típico exemplo de sala 11, só que com notas de sala, sei lá, 3. E essa pessoa ficava emputecida com a minha presença, ela queria me matar, ela queria me ver assim, sabe, esquartejado na escola. Para ela era um monstro, porque eu representava a possibilidade de cumprir a meta, cumprir o desempenho, sem entregar a minha liberdade. Então, e aí os professores me botavam no fundo da sala para ver se eu dava um jeito na turma. Mal sabiam eles que estavam colocando fogo na pólvora. E aí nós inventávamos maneiras cada vez mais fantásticas de perturbar todo mundo que aparecia. Quase derrubamos um lustre uma vez na professora. Foi um pequeno exagero, mas enfim. Eu fazia, sabe, corrente elétrica, você bota um arame na tomada, aí todo mundo junta a mão, bota outro arame lá, outra pessoa... Eu fiz isso, aí na segunda vez que eu fui fazer, era outra sala, as pessoas ficaram com um cagaço. Não vai dar... Pô, 110 volts, isso não é nada, fichinha. Aí eu peguei, eu mesmo fiz, sozinho, aí eu fiz... E aí fez um puta flash assim na sala inteira, no meio da aula. A professora não sabia o que está acontecendo. Aí eu, deu certo a foto aí, tá tudo beleza, aí ficou por isso mesmo. Aí eu passava cola, né? Eu podia... Nossa, eu tinha uma precisão absurda. Eu ganhava, todo dia de prova, eu ganhava umas 10 borrachas. Então já sabíamos o que a gente faria com as borrachas. Teste, anotava, terminava a prova em 10 minutos, anotava os testes, ia e ficava os outros 40, verificando furos na vigilância da professora. Então eu ia lá, aí tinha sinais fantasmas, né? Você batia na mesa assim, a coisa já rolava, eu atirava com uma precisão, o cara só fazia assim, ó, zum, pá, ele fazia assim. Aí a professora de repente, ela tá lá, aí a professora olhava, ainda não sei, e nós, com aquela cara de santo, e eu ia passando para a sala inteira. Aí me pegavam, tudo bem, toma aí minha prova, 0. Aí lá na recuperação tirava 10 e acabava com aquilo. Então você fica zombando do sistema. E isso causa um desconforto imenso. Ninguém gosta de você na escola. Porque você é um elemento, um disruptor. Você acaba com a ordem. Mas era muito legal. Você poder tirar 0 numa prova, chegar na recuperação, tirar 10. Você fala, olha aí, olha o que é escola, tá vendo? Olha, aqui na sua cara, pega essa
bosta aí, enfim, onde você quiser, vou continuar passando cola, você não vai me disciplinar. E enfim, e eu falo que a menina que entregou toda a sua vida ao desempenho acadêmico, até hoje, quer me ver morto, né? Quer me ver realmente... Por que isso? Porque você não se entrega à disciplina à toa. A disciplina ela não é simplesmente um molde, como se você fosse uma massinha, né? Play-Doh. Eu tinha dessas quando eu era criança. Massinha de modelar. Você não é isso. Para que você seja modelado, você necessariamente será modelado em algo que você não é. Porque para você ser modelado, é preciso que você se transforme de algo que você é hoje para algo que você não é hoje. Para que você seja disciplinado, é preciso que a desordem da sua mente de hoje seja transformada em uma ordem. Que ordem que é essa? Que ordem? Aí é o problema que nós vamos estudar em Bourdieu e Marx. A ordem para a qual você será disciplinado é a ordem que atende ao interesse de quem é dominante na sociedade. A ordem para a qual você aprendeu a viver é a ordem que interessa aos magnatas, né? Muito mais do que a você. Se você tivesse hoje, vamos imaginar que a sua vida é um jogo de videogame. Então, um jogo de RPG, para quem tem familiaridade, quando você começa um jogo de RPG, você pode escolher classes de indivíduos. E a classe de indivíduo é fácil, eu vou explicar para você entender, porque a coisa está virando uma nerdice um pouco incompreensível. Então você pode escolher ser o guerreiro, você pode escolher ser o mago, você pode escolher não ser nada, você pode escolher ser o arqueiro. O guerreiro faz o quê? Ele ataca de perto. O arqueiro ataca de longe. O mago ataca com magia. Você pode escolher ser o pastor, que é dar vida para os outros, etc. Se a sua vida fosse um jogo e antes de começá-la, você fosse escolher como você queria viver, você escolheria o jeito que você vive hoje? Você escolheria ser um estagiário? Você escolheria ser, produzir riquezas e aí no fim do mês falar assim, olha só o que eu produzi, olha como eu sou produtivo, hein? Olha o que eu produzi para você. Aí a pessoa pega todo aquele bolo e fala, então aqui está a sua fatia. E é uma fatia mesmo, o termo é excelente, porque é uma fatia, você quase vê através. Né? Então você escolheria isso? Eu tenho a impressão que muito pouca gente escolheria esse tipo de vida. E logo, para que você seja disciplinado, é preciso que você abra mão ainda mais do pouco de liberdade que você tinha quando você escolheu, enquanto espécie, viver em sociedade. E aí é uma bosta, porque é isso que você vai viver. Você passa 20 anos da sua vida sendo disciplinado, aprendendo a ser uma pessoa responsável, né? Trabalhadeira, responsável, nunca rouba nada de ninguém, nunca tira nada de ninguém, e etc, etc, etc. E isso tudo é muito mais um poder agindo sobre você desde que você nasceu do que efetivamente, tem impressão, a sua escolha de vida. Até porque você pode escolher, eu posso escolher trabalhar aqui, trabalhar ali, belo leque de escolha, né? Por muito isso, se eu quiser passar a vida inteira conquistando pessoas e levando-as para a cama. Bom, então faça disso um trabalho, um Google Boy, trate de fazer malhação e malhar bastante para você conseguir e ganhar algum dinheiro com isso, ter alguma dignidade ainda. E essa é a perspectiva Foucaultiana da vigilância. Qual que é a ideia que você tem que extrair disso? Duas ideias. O primeiro, a sociedade requer que você internalize a lei, ela requer que você internalize a ordem, mas esse não é um processo dado por certo. Logo, a sociedade evoluiu de tal maneira a garantir para você um ambiente de vigilância constante, vigilância 24 horas. Isso tem um agravante terrível, perigosíssimo, que não é só o agravante de tirar de você o pouco de liberdade que você tem, mas é o agravante de impedir as próprias condições de exercício livre de escolha da sua vida. O que isso quer dizer? Vou te dar um exemplo. Segunda-feira, programa global, matutino, com presença de animais,
E tem apresentador, tem um bichinho, tem receitas, tem médico sempre, etc, etc. Nesse programa foi feita uma matéria. Na Escandinávia, sei lá, na Suécia, há vendinhas de coisas em que você pega o jornal, dá o troco, dá o dinheiro, tira o troco da caixinha e vai embora. Então tá tudo aberto, o jornal, a caixinha de troco e etc. E as pessoas pegam, fazem o troco, isso é uma prática, é comum, é costumeiro lá. E aí foram fazer o experimento no Brasil. E aí botaram uma banquinha de balas e quitutes. É como se fosse uma vending machine, aquelas máquinas que a coisa roda assim, você ao mesmo tempo testa, mata a sua fome e testa a sua fé, para ver se vai cair mesmo coisa. E botaram um negócio desse, só que sem nada. Era simplesmente as coisas lá abertas e a caixinha de dinheiro. E aí foram filmar para ver o que as pessoas faziam. E aí foram filmando. Aí 95% das pessoas fez o honesto a se fazer. E uns 2 ou 3 pegaram e não pagaram. E aí quando aparecia o cara que pegou e não pagou, aparecia assim, roubou, sabe, um carimbo assim, roubou, era um velhinho, fiquei com pena do velho, roubou. Aí quando a pessoa pagava, não roubou, agora roubou, pagou, roubou, aí ó, puta merda. E aí você fala, olha, isso é uma prova de que o brasileiro é um povo honesto. E você que até hoje tinha essa ingenuidade não terá mais. Por quê? Porque todas as pessoas, antes de fazer o que quer que elas tenham feito, elas faziam o seguinte movimento. Vamos ver se você consegue captar o que elas estavam fazendo. Que isso, hein? O que elas estão procurando? Você sabe muito bem. Elas estão procurando a vigilância. E o correto, aí, pelo menos um pouquinho mais justo a se fazer, era perguntar para a pessoa por que ela fez o que ela fez. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tendo a, se eu for me parelhar ou ficar, como é que chama isso? Me ajuntar com alguém, me solidarizar com alguém, vai ser com o velhinho, que pegou e botaram o carimbo na cara dele, roubou, ainda mostram a cara enorme, né? Roubou a cara do velhinho. E sem falar que o nosso Código Penal prevê o roubo por fome. Quando você subtrai alguma coisa de algum lugar para matar a fome, por questão de desnutrição, de carência de alimento, isso não é crime. Tem até um termo técnico jurídico, mas isso não é roubo, né? Então, você sabe se a última vez que o velhinho comeu? Você sabe quanto ele ganha de aposentadoria? Você sabe, sei lá, se negaram comida, se deram comida estragada, ele cagou tudo mole no dia seguinte, ficou sem a nutrição? Não sabe. E aí você mesmo assim bota na cara do velho, roubou. O que tem duas observações que eu quero fazer. A primeira, que é essa que eu já estou fazendo, é que todos se relacionaram com a barraquinha sob a perspectiva do panóptico. Todos suspeitaram da vigilância. Basta que você suspeite. Acabou, não adianta, não precisa. Se você suspeitou, você já está agindo de acordo com a sua suspeita. Se você fosse parar com uma das pessoas, pelo menos ela ia falar, bom, eu paguei porque vai que, né? Vai que estão olhando ali, não se sabem, né? Vai que estão, hoje em dia, aqui nós temos quantos olhos? Eu aqui na minha mesa tenho um olho e tenho um ouvido, melhor que o meu até, porque é capaz de gravar tudo que eu digo, e eu mesmo não sou capaz de gravar nem o que eu penso. E aqui cada um de vocês tem uma ou dois olhos a cada momento. Se eu ficar aqui agora, se eu subir na mesa e tirar a roupa, 2 ou 3 de vocês já vão pegar o celular e começar a filmar. E isso vai, sabe-se lá para onde? Para o YouTube. O professor enlouqueceu por falta de salário, sei lá. E aí vai, pronto, publicidade, já está público. O mundo inteiro, já virei, já fui até no Jay Leno, já apareci no Saturday Night Live, apareci na China, com as minhas coisas balangando para todo mundo. Hoje nós vivemos num sistema de vigilância 24 horas. Quem faz... alguém aí tem bebê na família? Não? Tem bebê?
Eu gosto de fazer 3 perguntas para as pessoas para saber se elas são de boa índole. Uma delas é o que elas acham do Bolsa Família. A outra delas como é que é? A segunda eu esqueci. Mas a terceira, você vê como eu tenho critérios bem firmes, né? E a terceira é perguntar como elas fazem para garantir a segurança dos seus filhos. Porque hoje, não só há uma modalidade de produto chamada Nanny Cam. Já ouviu falar? Nanny Cam? Nanny Cam. Vem até em ursinho para disfarçar. Num primeiro momento, a Nanny Cam foi criada para captar situações em que a babá maltratava a criança, no que é um uso muito prolífico. Afinal de contas, você não quer que a sua criança seja torturada todo dia. Mas hoje houve uma virada de mesa, uma virada de jogo, e a Nanny Cam é uma espécie de pré-requisito de ter bebê. Vou ter bebê, beleza, o que eu vou comprar? Cadeirinha para o carro, berço, fralda, Nanny Cam. Nanny Cam. Nanny Cam via IP, você coloca um cabo de internet, vê no seu celular o seu filho está sendo observado, o pobre coitado não pode nem fazer cocô na cama, sossegado, que você já descobriu, já vai lá, limpa o coitado. Coitado, deixa o menino, faz parte da vida, faz um cocôzinho, brinca com cocô, faz parte da infância. Se você não der essa chance para o seu filho, ele vai ter um desenvolvimento psíquico carente, faz parte ele chorar um pouco, deixa chorar, né? O bebê começa a fazer, já tem 3 no quarto olhando, o que foi, tá morrendo, e tem coleira para criança, já viu coleira para criança? É uma mochilinha, tem até o formato de macaco, que é para já você se acostumar com o que você está criando, né? É uma coleira, e o rabo, sei lá se é o rabo, é alguma coisa no meio das pernas, estica até a mãe. E a mãe fica lá assim, né? Hoje, como a mãe de coleira cria uma criança? Você é a criança, eu sou a mãe, olha aí. Beleza, Facebook na veia. E às vezes ela até amarra você aqui assim, para garantir aí o seu raio de ação. É isso. Isso é educação. O que é isso? Nós vamos ver, isso é uma servidão, chama-se servidão voluntária. É quando você introjetou tanto a repressão, tanto a disciplina, tanto o medo, que você voluntariamente adota comportamentos, talvez muito mais violentos do que qualquer outro que tenham sido feitos com você. De manhã uma pessoa falou que ela conhece, ela é fonte primária de informação, ela conhece gente que deixa o filho com os avós e coloca a porra da Nanny Cam pra fiscalizar os pais. Fala, porra, meu, que isso daqui? Cara, brincadeira, né, meu? Aí a pessoa fala, hoje, não é. A pessoa falou no almoço hoje comigo, não vejo nada de mal. Você quer que o seu filho seja atropelado a qualquer instante? Vai deixar ele solto por aí? E no que eu respondi, olha, há o perigo do atropelamento, mas há também o perigo dele cair no chão, sei lá, quebrar o braço, há o perigo dele tropeçar nas próprias pernas, há o perigo dele tomar com a mão, pegar uma coisa suja no chão e comer, há o perigo disso, há o perigo... Se eu seguir a lógica da coleira, eu tenho que colocar no meu filho algemas, mordaça, né? Cinto de castidade, vai saber essa juventude, né? Cinto de castidade, joelheira, cotovelão, a criança sai uma armadura, é um guerreiro medieval saindo na rua. Ou você entende o que você está fazendo, ou você não entende. Se eu viro para a pessoa e falo, coleira para criança, o que você acha? Você já sabe a índole da pessoa. É bom porque são 2 ou 3 perguntas inocentes. Bolsa Família, coleira para criança, a pessoa não sabe muito bem de onde veio, e você, na resposta, já aferiu uma tabela de valores morais daquela pessoa, que já te dizem 10 anos daqui para frente como ela vai reagir. Pois muito bem, essa é a sociedade panóptica, é a sociedade da vigilância e do controle absolutos. Quem consegue deixar o filho sozinho, cara? Ninguém consegue hoje em dia deixar o filho sozinho. Quem consegue não dar um celular pro filho? Não consegue. Você já morreu você. Perdeu a sua liberdade, perdeu tudo, porque você não consegue não vigiar, né? Você tem um fetiche em vigiar, uma espécie de vingança. O Big Brother é o quê? O que
Marcuse chamou de o retorno do reprimido. Você foi tanto reprimido, tanto vigiado, tanto maltratado, que você agora sente prazer em poder fazer isso com alguém. Não é legal? Embaixo do edredom você... Nossa, meu! Puta, você viu que sei lá, a Alessandra fez com o Xandão, não sei o que, um safado, e o caralho... E você tá descarregando a sua raiva de ter sido tanto tempo reprimido. E hoje em dia você faz isso com o seu filho, você vai fazer com o seu neto, e é uma desgrama. Tudo isso com medo dele ser atropelado. Vai se catar, meu. Porra, bota a criança num lugar que não tenha carro, sei lá, se vira, olha pra criança, né? Olha a criança, já experimentou? Olha, brinca com a criança. Como é que ela vai fazer para atravessar a rua? Pô, segura a mão da criança, não segura um rabo, segura a mão. Pô, né? As coisas parecem obviedades, mas acabam sendo esquecidas, porque você vai naturalizando a vigilância, naturalizando o comportamento. Isso Foucault nos alertou com esses 2 livros, para você ver que a coisa pode ficar até mais, tanto que ela pode ter de medo, ela tem pelo menos de revelação para você. Que horas são, hein? Eu acabo sempre me esticando, né? Mas tudo bem. Eu ia falar uma outra coisa. Bancada. Isso era motivo 1 da bancada ser uma bosta. Porque a experiência é falha. Porque a vigilância estava acontecendo. Então você não consegue medir a pessoa que não está sendo vigiada se ela não sabe, não tem certeza se não está sendo vigiada. Cientificamente, a experiência é um fracasso. E moralmente, pior ainda. Por quê? 5 minutos sobre o que é moral. Eu já falei, mas eu vou falar de novo. Pré-requisitos da moral. Você age moralmente, isso quer dizer, você age eticamente, isso quer dizer, você age de acordo com o que você acha melhor fazer, quando você tem liberdade para agir. Quando você tem liberdade para agir. Então, se você... o único que agiu moralmente foi o velhinho. Por quê? Se você está sendo vigiado, você necessariamente não é autônomo para tomar a decisão que você vai sobre a sua ação. Se você está sendo vigiado, você automaticamente internaliza o olhar, você automaticamente age de acordo com o que você acha que o olhar está esperando que você faça. Então, quando você vai pegar a barraquinha e está sendo vigiado, você não age moralmente. As pessoas que não roubaram são honestas? Não. Porque a honestidade é um traço moral. E essas pessoas, quando estão ali, sabendo ou não se estão sendo vigiadas, assumem a vigilância e agem fora do campo da moral, agem fora do campo da ética. Então você usar uma reportagem como essa para concluir que o brasileiro é ético, é uma falácia, é um engano, é um erro, uma ingenuidade, uma carência de conceitos, uma carência intelectual que, infelizmente, prolifera por aí. Então o brasileiro é honesto? Não sei. Os que roubaram foram morais? Não. Os que não roubaram foram éticos? Não. O que roubou? Talvez esse seja o que mais se aproximou da ética. Porque esse pensou o que ia fazer, considerou as alternativas e viu que fosse melhor para ele. Ele é um desonesto, um safado? Pode até ser. Mas ele foi o mais corajoso, e coragem é um atributo da moral. Ele foi o mais corajoso e foi o único. E outra, foda-se, tá aí. Pega mesmo, meu. Não precisa se fode tanto, a coisa tá aberta. Pega mesmo. Oi. Mas por que é fora da moral? E se essa é uma moral que o sistema quer que você tenha? Porque a moral... Existem 2 entendimentos para a moral. Um primeiro entendimento é esse que você citou. Que é uma espécie de conjuntos e valores que são tidos socialmente como os certos. Isso a gente pode chamar de moral dominante. Ou a moral ideologicamente dominante. Mas a definição de moral não é social, ela é uma definição individual. Você agir moralmente é você pensar os valores que você quer para a sua ação. Então, agir no campo da moral é uma ação individual. Por isso Platão vai dizer no livro 2, no Mito do Anel de Giges, livro 2 da República, que a atitude verdadeiramente ética e verdadeiramente moral é aquela que você faz, mesmo quando não há vigilância. Vê que Platão já estava permitindo a nossa reflexão. E por isso eu estou dizendo que se você não tem liberdade para escolher o critério da sua ação, se o critério já está dado pela vigilância, você não agiu moralmente, você agiu por medo. Então, até essa liberdade você não tem mais. Quando você diz para as suas crianças,
para o seu filho que está na escola classe AAA, só entra gente diferenciada, ou melhor, não entra gente diferenciada, que a câmera está lá para moralizá-lo, para ensiná-lo a fazer o que é certo, você está tirando do seu filho até mesmo a possibilidade de saber o que é melhor fazer da própria vida. Está tirando dele a chance de errar, está tirando dele a chance de fazer merda, está tirando dele a chance dele de aprontar, de etc, etc, que ele precisa fazer para entender o que é certo e o que é errado. Ele nunca vai saber o que é certo e o que é errado, porque sempre vai ter alguém dizendo para ele. Então, por conta própria, ele nunca vai saber. Dou um exemplo mais fácil de entender. O que é a disciplinização dos corpos? Você já circulou com um veículo automotor em via pavimentada e não pintada? Não, como é que chama isso? Sinalizada? Já circulou? Você vê a zona que é, ninguém sabe, parece que viam uns bichos. Ninguém sabe mais ficar atrás do outro, ninguém sabe mais fazer linha, ninguém sabe mais parar antes do farol, ninguém sabe onde que deveria ficar faixa de pedestre, ninguém sabe mais porra nenhuma. Porque quando se nenhuma rua tivesse sinalização, todos seriam obrigados a saber, por conta própria, a desenvolver no intelecto um raciocínio para essa situação, que hoje todos são incapazes de fazer. Todos. E quando você bota a câmera na sala de aula do seu filho, você faz isso com ele. Só que numa coisa muito mais importante do que saber onde parar o carro, que é saber como viver. Quando você bota a câmera, você tirou da sua criança a chance de viver. Não transformou ela num robô desde pequeno. É o próprio pai monstro. É o pai... Aí eu não sei dizer. Valores que vão ser bons para ele. Por que ele desenvolveria um valor que é bom para a sociedade se não for forçado? Essa é a discussão. Por isso que a coisa ficou forçada. Porque se você tem uma sociedade que, segundo Freud... eu não li, eu falei que eu ia ler e não li, né? Freud, Futuro de uma Ilusão, página 16. A civilização tem que ser defendida contra o indivíduo. E seus regulamentos, instituições e ordens dirigem-se a essa tarefa. Não tem como, você está certa. A civilização como nós conhecemos não pode se desenvolver de outra maneira, porque é preciso que você seja menos você para que a civilização possa permanecer no tempo. O problema é que, tem uma hora que dá licença, né? É preciso um pouco de resistência, é preciso que nós demos valor a nós mesmos e resistamos um pouco. O fato de, quando não há essa moral repressora, desenvolver necessariamente a moral individualista, Clastres desmente, porque os índios, mais do que tudo, tinham um senso de comunidade que nós jamais teremos. Hobbes já dirá que se você não tiver a mão forte, vai virar estado de natureza. Aí, enfim, pode dar qualquer coisa, não sei exatamente o que daria, mas há momentos, até mesmo na nossa sociedade, em que as pessoas, em momentos de extrema dificuldade, em vez de lutarem umas contra as outras, resolvem se unir e se ajudar. Isso você vê muito quando você vai visitar a periferia das cidades, onde as pessoas são esquecidas, né? São deixadas à própria sorte. Existe por isso que se chama de comunidade, né? Hoje em dia a comunidade virou um termo pejorativo. Quando você fala comunidade, você quer se referir a pessoas pobres, né? Nós fomos visitar uma comunidade. Não importa quem eram as pessoas, onde elas estavam. O que importa é que são pessoas pobres que vivem em piores condições que nós. Mas a palavra comunidade, ela tem um significado muito mais importante do que esse, que são pessoas que privadas de condições dignas de existência, criam entre elas um senso de coletividade muito maior do que nós no centro expandido, que não conseguimos que nos sentimos mal em dividir o elevador com o nosso vizinho. Ou quando ele faz algum barulho, o cara tá lá, um barulho de mola, você fica bravo. Nós lá, você na minha turma e a galera, nós estamos comemorando do lado ali, o cara, isso aí, vamos lá, depois conta aí, mas o pessoal, enfim, vai se isolando. Talvez o isolamento, o individualismo seja muito mais um reflexo da repressão e da castração que nós somos obrigados a passar, a sofrer, do que da falta dela. Mas isso, enfim, nós estamos aqui simplesmente elocubrando, não tem nenhum embasamento científico. Oi. Eu
Eu tenho uma dúvida sobre os códigos de ética que tem nas organizações e tal. Eles são um instrumento de coerção ou de disseminação da moral? Coerção. Todo o código de ética, assim, não vamos radicalizar também. Há duas maneiras de você interpretar o código de ética. Uma delas é um código de ética que foi feito nos Estados Unidos e passado para nós, ou feito na China e passado para nós, e tomado como uma regra certa de comportamento. Outra forma de entender o código de ética é um receptáculo sempre a transformar dos anseios e dos valores da comunidade que compõe uma organização naquele momento. Então, se você tem o código de ética sempre vai ser um norte. Isso não dá para escapar. O código de ética sempre vai ser uma referência para a conduta que você precisa quando você está falando de coletivos que são extremamente dispersos, que não tem nada em comum a não ser a busca do lucro, né, do resultado. Então, você precisa segurar a onda com o código de ética. Essa é a principal função dele. Mas você pode fazer isso de maneira coercitiva, que é impositiva, restritiva, e você pode fazer isso de maneira abrangente, que é ouvindo as pessoas, o que elas têm a dizer, o que elas acham certo e errado. E isso tem um monte de reverberações, como é que fala isso aqui? Consequências desse tipo de pensamento. Se você tem um código que é imposto, dificilmente ele vai ser assimilado. E se você tem um código que é produzido, ele já está assimilado, né? Então, tem essas duas formas de ver o código de ética. Mas enfim, a nossa experiência nas empresas, lá no nosso escritório, é de que 99% das empresas enxergam o código de ética como a luz do caminho, sabe? É a única coisa que você pode fazer. Você tem que ser assim. E ninguém nunca se perguntou por que tem que ser assim. Então, essa é a nossa luta diária aí para fazer as pessoas entenderem dessa outra maneira. E, enfim, a vigilância dentro das empresas é ainda maior do que a vigilância das crianças, né? Vem os seus e-mails, vem tudo que você faz, a hora que você entra, a hora que você sai, o escambau A4. E bom, eu acho que é isso. Será que eu tenho alguma coisa a fazer? Não. Foucault diz que também plano de carreira, o seu comportamento dentro da empresa, valores, tudo isso envolve o princípio de disciplina. Então você tem que se comportar bem para ser promovido, bom comportamento para ser uma boa pessoa, para arranjar um bom marido, arranjar uma boa mulher, etc. A partir de hoje você nunca mais vai ver a disciplina com os mesmos olhos, criando um bando de hippies na sala, né? Mas eu invejo os hippies, eles eram felizes. Hoje em dia a gente não pode nem dar um tapinha sem ser criticado, né? Vem prender, entram aqui na USP e prendem a gente quando a gente vai dar um tapa na pantera. Bom, é isso. Boa semana. Semana que vem eu acho que eu trago as provas. Eu ia ver durante esse fim de semana. Porque você vê, acabou a aula também, não se preocupa, agora você vai poder se refrescar.